assim, é verdade. Andrei, uma satisfação muito grande que eu vejo no jornalismo, eu tenho 45 anos, comecei em rádio com 12 anos de idade, né? E sempre trabalhei por trás do microfone, eu sempre fui de produção. Você está falando de profissionais e coisa e tal, uma satisfação muito grande que eu tenho é de ver estagiários, né, que na época trabalharam comigo, apresentando, narrando, tipo André Galvão, por exemplo, você deve conhecer da Rádio Transamérica. Meu amigo. André Gosto Galvão, muito dele. poxa, eu tenho uma história com o André Galvão muito louca. O André Galvão veio de Londrina. Se ele é seu amigo, você sabe que ele anda com a escovinha de dente balançando para baixo e para cima. É? Não é verdade ou não? Eu tô falando bobagem ou não? Ele anda com a escovinha de dente, ele tem um tique com a escovinha de dente. E o André Galvão, ele veio de Londrina, pousou na Rádio Transamérica, assim, todo, sabe? Pô, eu quero falar em rádio, eu quero falar em rádio, eu quero falar em rádio. Foi um ano que o São Paulo foi campeão, teve uma comemoração na Paulista, eu peguei o celular, peguei o meu celular e falei assim, o André Galvão, vai pra Paulista. Mas o André Galvão deu um show. Mas sabe o que é um show? Eu falei, meu... Aí o Éder Luiz falou assim, contrata esse menino porque ele é muito bom. Outro também que eu tenho uma satisfação e é amigo mesmo, de verdade, converso com ele quase, não vou dizer todos os dias, pelo menos umas 2 vezes por semana, assim, começou conosco e eu fico muito contente de ver como esse menino está crescendo, que é o Gustavo Villani, outro que, assim, sabe, tem uma paixão tremenda. E quando você fala assim, o Vanderlei falou, jornalismo não traz grana e coisa e tal, mas dá uma satisfação tão grande ver amigos profissionais crescendo, não é verdade, Andrei? Eu acho que você colocou bem essa questão. O jornalista, ele também que é muito da vocação, da natureza da pessoa, né? O jornalista, ele é muito das ciências humanas, né? Ele tem esse aspecto emocional muito presente, até na escolha, nessa vocação que ele carrega e nessa escolha profissional que ele toma, ele tem esse lado humano muito presente. Então, essas relações pessoais, elas acabam sendo muito importantes. A gente vibra com a conquista de um colega, a gente vibra com aquele profissional que você colocou no ar. O André é um amigo, um parceiro, um cara que se destacou demais. Eu era repórter na Globo, ele era repórter na Band, a gente convivia muito. Eventualmente, a gente se encontrava em coberturas fora de São Paulo. O Villani é um amigo que eu tenho também. Uma vez eu fui para a Europa, na Espanha, ele estava fazendo uma pós-graduação em comunicação lá em Madrid, a gente ficou um tempo juntos, eu fiquei com ele na casa dele em Madrid. São dois profissionais assim que vivem o jornalismo de uma maneira apaixonada. E o Villani mesmo fora do ar, nesse tempo que ele já tinha saído da Rádio Globo, ele estava lá como um estudante e ele era um apaixonado por jornalismo. Hoje ele está se destacando como narrador do Grupo Globo e continua tendo a mesma paixão e sendo a mesma pessoa. O André Galvão, a mesma coisa. Eu costumo dizer que aquele que faz o jornalismo imaginando o estrelato, ou querendo ser uma estrela, um personagem, já começou errado. Exatamente. Porque a vocação do jornalista é contar grandes histórias dos outros. A gente não é o personagem. Porra. Personagens são aqueles que a gente encontra. O nosso talento está em encontrar as grandes histórias dos outros. E as pessoas se perdem muito nisso, né? No deslumbramento, porque eu preciso aparecer, pedem para o cinegrafista, me mostra aqui, me mostra aqui. Quando o personagem que precisa ser mostrado é o Vanderlei, ou é o Charuto, é aquele que a gente escolhe para contar uma história. Eu me lembro que eu também, quando eu converso com o jornalista, eu digo, eu não quero que as pessoas reconheçam, o Andrei da TV. Eu quero que as pessoas digam, olha, esse aí é aquele repórter que fez tal matéria. Esse que contou tal história. Aí a gente está fazendo o nosso trabalho da maneira certa. Esse é o meu ponto de vista. Eu encaro o jornalismo dessa forma. Eu ainda acho que o jornalismo é um veículo de comunicação fundamental para a sociedade. Então, Olha, as pessoas se deslumbram muito com isso, sabe, Charuto? E é algo que eu fico muito chateado. E eu vou te contar, eu vou contar para vocês uma história bem legal. Eu Opa, posso, antes de... só para ilustrar isso aí, Charuto, eu acho que é bem legal em cima dessa linha que tu colocou. Eu cheguei na Globo em 2003, né? Depois de sair da RBS, cheguei na Globo em 2003. A RBS é afiliada da Globo, mas não era o Grupo Globo, né? Eu cheguei na Globo Recife, em 2003. 2 dias depois de eu ter chegado, morreu Roberto Marinho, fundador do Grupo Globo e um cara muito presente no dia a dia da empresa. Então a gente tinha funcionários de 30, 40 anos de Globo que sentiram muito a saída dele, porque o Roberto Marinho conhecia o Vanderlei, conhecia o Charuto, conhecia o Andrei, ele vivia a Globo.
Ele trabalhava com os funcionários de uma maneira muito paternal, melhor dizendo, não é paternalista, paternal. Ele gostava muito disso, né? Até em função disso, o Globo tinha uma realidade financeira diferente para os funcionários. Mas assim, daí as pessoas chorando no Recife, daí se fez uma grande videoconferência em todos os estúdios da Globo, em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Recife e Brasília, e os profissionais realmente muito abalados com a perda do Roberto Marinho, e agora que vai ser da Globo. Me lembro que eu voltei para casa completamente, não assustado, mas assim, incomodado com aquilo, preocupado, né? E agora, como é que vai ser dessa empresa? Porque ele ainda tocava muito o dia a dia da Globo. Daí passou 2 dias, eu fiz uma cobertura de um jogo de futebol, voltei para casa umas 7, jantei, liguei a TV na novela das 8, que agora já é novela das 9, mas novela das 8, terminou a novela das 8, depois rodou a vinheta. Do que roda a vinheta depois da novela das 8 aos sábados? O que vem depois da novela das 8? Não sei se ainda é, mas durante muito tempo foi o Zorra Total. Zorra Total, sim. Zorra Total. Então, 2 dias depois, ou 3 dias depois do Roberto Marinho, dono da Globo, um dos personagens mais importantes da história da comunicação brasileira, ter morrido, na emissora dele, começou Zorra Total, um programa humorístico que o Brasil inteiro estava rindo. Então as pessoas não podem se dar tanta importância, porque a vida continua exatamente igual depois do Roberto Marinho morrer. E ela vai continuar exatamente igual depois do Vanderlei largar esse programa, depois do Charuto parar de apresentar, depois do Andrei deixar de ser repórter. E depois que o William Bonner sair do Jornal Nacional, o Jornal Nacional vai continuar lá, o Cid Moreira saiu, o Jornal Nacional continuou. Então as pessoas não precisam se dar tanta importância, porque elas não são tão importantes assim. É verdade. A humildade do Gustavo Villani, né? Eu me lembro quando o Gustavo Villani começou na Rádio Transamérica. Por exemplo, a jornada terminava meia-noite, 1h da manhã. Eu ficava até umas 2h30 para gravar 5 boletins para a programação com o Gustavo Villani. O tanto que ele errava. Mas ele fazia com amor. Eu dava corda, porque ele fazia o boletim, ele falava, Charutão, porra, eu não gostei, vamos gravar de novo? Eu, vamos, Gustavo. Vamos gravar de novo. Eram 2 horas para gravar 5 boletins. E hoje você vê o Gustavo narrando uma partida de futebol. Cara, isso me deixa tão feliz, mas tão feliz, sabe? Isso é muito bom ver o amigo crescer. A vida continua e esses grandes talentos vieram para mostrar mesmo, de verdade, o que tem de tão importante. É por aí, é exatamente isso. É como a gente vinha comentando, o jornalismo não se justifica sem essa paixão, sem essa entrega. Eu tenho certeza que o Villani, independentemente do lugar que ele estivesse hoje, ele estaria trabalhando do mesmo jeito, se entregando da mesma forma. O mesmo vale para o André, o mesmo vale para aquelas pessoas que entendem a importância da comunicação e abraçaram essa causa e está na natureza dessas pessoas. E elas vivem o jornalismo de maneira intensa. Eu sempre digo para todo mundo que, para mim, contar uma história para o Jornal Nacional, que tinha uma audiência lá de 100 milhões de pessoas, ou 120 milhões de pessoas, ou 150, dependendo do dia, era a mesma coisa que contar para uma audiência do Bom Dia São Paulo, que tinha 10, 15 vezes menos, porque a gente tem um compromisso com quem está do outro lado, independentemente do número de pessoas. A gente tem um compromisso com cada uma daquelas pessoas, e o compromisso é o mesmo. Então, se eu vou fazer uma live hoje por lá em Campo e eu tenho lá 50 pessoas assistindo, a minha entrega e o meu compromisso tem que ser o mesmo de quando eu fazia uma entrada ao vivo para 50 milhões de pessoas ou para 100 milhões de pessoas. É simples, porque a gente está entregando aquilo que é a nossa obrigação, um conteúdo de qualidade para a nossa audiência. Ô, André, eu não posso deixar de falar aqui também do André Henning, né? O André Henning também começou conosco lá na Band FM, depois paramos de trabalhar juntos na Transamérica. Foi outro também que, através do nosso incentivo, começou a narrar, e começou a narrar com muita categoria Fórmula 1, né? Na época na Rádio Transamérica. André Henning também é um exemplo de tudo isso que nós estamos falando. Verdade, e agora todo mundo ouvindo André Henning na Champions, né? Com essa exclusividade que a Turner tem, jogos fantásticos, a gente tem aí mais 2 grandes semifinais e uma final. André vai brilhar mais uma vez. Tenho certeza disso, porque esse é merecedor também e correu muito atrás. Se esforçou bastante para estar aonde está hoje. E eu digo sempre, sabe, Charuto e Vanderlei, que cada pessoa tem uma ideia do que é sucesso.
né? As pessoas querem rotular e colocar uma forma para sucesso. Sucesso para mim pode ser cuidar dos meus filhos e vê-los crescer todos os dias e vê-los felizes todos os dias, né? Sucesso para outra pessoa pode ser ter muito dinheiro, sucesso para outra pessoa pode ser ser uma referência naquela atividade profissional que ela tem, sucesso para outra pessoa pode ser ter dinheiro para viajar pelo mundo e ninguém saber quem ela é, vivendo anonimato. Isso é um sucesso pessoal que as pessoas podem se colocar. Cada um coloca desafios próprios, mas assim, independentemente do que se quer, do que se tem de ideia de sucesso, eu acho que para se alcançar o que se quer, é uma combinação permanente de 3 fatores, né? E aí o percentual vai mudando. Oi, filhota. A Lara entrando aqui no quarto. Tá lindo, hein? É uma combinação de 3 fatores, que é suor, como o Charuto estava dizendo, ninguém chega em nenhum lugar se não suar bastante, se não se entregar bastante. Tem que suar mais do que os outros, tem que correr mais do que os outros, tem que estudar mais do que os outros. Talento, porque talento também é sempre importante, porque se pode chegar e não dar conta do recado. E sorte. Estar no lugar certo, na hora certa, conversar com a pessoa certa, alguém te olhar no momento certo, no momento que tu está mais inspirado, ter o olhar para ti, porque eventualmente a gente pode chegar e apresentar o trabalho para um chefe que está fazendo uma seleção e ele não está num dia bom, ou não está procurando alguém do teu perfil, ou eventualmente chegar e apresentar e ele está precisando urgentemente de alguém do teu perfil naquele dia ou naquela semana. Então, o elemento sorte também é muito importante dentro disso que é a nossa vida, que é a nossa atividade profissional. É verdade. Talento também é muito importante. Eu tenho uma admiração por 2 grandes amigos seus, que eu considero os 2 grandes contadores de histórias, né? Um deles é o Renato Peters, né? E outro é o Regis Rezin. Regis Rezin é um baita contador de histórias, né? Assim, as matérias dele mexem com quem assiste, não é verdade? Acho que talento conta muito também nessa coisa de ser um bom contador de histórias, né? Sem dúvida. E assim, e perfil, né? Cada jornalista tem o seu perfil. O Regis tem um perfil, uma característica que é dele. O Peters tem um perfil, uma característica que é dele. Eu tinha um perfil de contar história e sempre fui. E o meu grande prazer no jornalismo era esse, não era nem a cobertura diária dos clubes, era poder viajar para algum lugar e trazer histórias espetaculares que ninguém conhecia. Olimpíada de Esquimó, primeira fase das Olimpíadas da Oceania, reunindo as piores seleções do mundo, a Série D do futebol brasileiro, grandes personagens do mundo do esporte, quer dizer, e por aí vai. A menor liga de futebol do mundo. E sempre foi o que eu quis, mas cada um tem um estilo, sabe? O que eu acho bacana é a pessoa acreditar no que ela gosta, encontrar a melhor forma de contar essas histórias que ela acha importante e ter uma identidade. Né? Você falou de 2, o Regis começou comigo, não, eu comecei com o Regis era repórter na RBS em Porto Alegre, eu entrei depois dele, mas ouvia demais o Regis, a gente conversava demais, ele tem um estilo diferente do meu, mas é um grande amigo que eu tenho até hoje, um parceiraço, de um talento fora de série, que criou uma identidade própria, que usou muito, né? Até sofreu muitas críticas por causa disso. E o Peters é meu amigo pessoal, né? A gente frequenta a casa um do outro. Acho que é o meu maior parceiro na reportagem. Isso seria até complicado dizer, porque tem vários outros, né? O Abel Neto é meu parceiraço, o Léo Bianchi é meu parceiraço. A gente fez uma turma de amigos, André, a gente fez uma turma de amigos muito legal lá. Mas o Peters eu convivo muito, e talvez tenha sido quem eu mais convivi, mais convivo. Também é um grande amigo, hoje um chargista de mão cheia.